Fala aí pessoal, tudo bem? Professor Lucas Bueno aqui e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa disciplina de padrões de projetos. Neste vídeo nós vamos trabalhar o Hook Method. Eu não vou fazer a explicação agora na introdução, vou deixar aqui para depois da vinheta, tá bom? Então vamos lá. Então, continuando os padrões de projetos que trabalham com herança, opa, um probleminha aqui na internet, mas não tem problema. A gente vai agora ver o Hook Method. Então, a gente usou herança, né? Quem trabalhou apenas com orientação a objetos na disciplina, aquela coisa mais básica, a gente viu que a gente usa herança para na classe filha a gente ter os atributos e métodos da classe mãe, que é uma abordagem interessante, tem suas utilidades, mas ainda é uma abordagem bastante inocente. Agora a gente vai ver como utilizar essa abordagem de uma maneira mais interessante, uma maneira mais inteligente, mais experiente. Então a gente vai fazer com que a classe mãe utilize métodos, que ela tenha métodos que a classe filha obrigatoriamente precisa escrever. Assim a gente vai poder ter um algoritmo que ele vai ser executado com passos que podem ser alterados. Tá? Então, quando a gente tem no nosso problema um algoritmo que precisa ser executado em sua maior parcela de uma forma, mas que uma determinada parte daquele algoritmo muda dependendo do caso em que a gente está, dependendo da situação em que a gente está, a gente vai poder utilizar o Hook Method e a gente já vai ver como fazer isso. Tá? A gente vai basicamente então utilizar o qualificador abstract para um método e aí a classe filha, como a gente viu no último vídeo, né? E quando a gente está trabalhando ali com a orientação a objetos mais básica, ela precisa obrigatoriamente implementar esse método abstrato. Tá? Se a gente implementar o qualificador protected também é possível e aí a gente mantém o código em branco, por exemplo. Mas daí a classe filha pode ou não sobrescrever aquele método. Então é mais interessante para quando a gente vai fazer o Hook Method, a gente implementar como um método abstrato, tá bom? Vamos lá para o exemplo aqui da disciplina, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Bom, vou começar pelo main dessa vez, tá? A gente está aqui com o exemplo mais clássico possível da orientação a objetos, até mesmo em relação à herança. Deixa eu minimizar aqui o outline, tá? Para que a gente tenha mais espaço em tela. Que é o exemplo da pessoa física e da pessoa jurídica. Então aqui a gente tem a classe pessoa, que é uma, até não lembro se ela é abstrata, mas enfim, a gente tem a classe pessoa, que é a classe mãe, e as nossas duas referências aqui, tanto o João quanto o Ifs, que são do tipo pessoa. Então a gente vai trabalhar fortemente com polimorfismo, é sempre para a referência aqui mais alta na hierarquia, que nesse caso é a classe pessoa. E aí, a pessoa João, por exemplo, ela concretamente é uma pessoa física, a gente está implementando ela aqui, a gente está instanciando ela aqui como pessoa física, o nome dela é João, e a gente tem 1000 aqui que, pelo que eu me lembro, é o salário do João, mas a gente já dá uma olhada lá, é a renda do João, né? A gente está supondo aqui um projeto para calcular o imposto de renda. E aí a gente tem uma segunda pessoa, que é a pessoa IFSC, então ela é uma pessoa jurídica, tem nome IFSC e renda também de 1000. E na sequência, então, a gente chama o método imposto do João.getName é João.calcular imposto total. E imposto do IFSC.getName é IFSC.calcular imposto total. Ou seja, para o nosso sistema, fora aqui a implementação concreta de pessoa física e pessoa jurídica, a gente está trabalhando com referência para a pessoa. A gente sabe que essa referência tem um método chamado getName e um método chamado calcular imposto total. Como isso é feito não nos importa, e aí a gente pode chamar para estes dois objetos como se eles fossem iguais, porque eles não são exatamente iguais, mas os dois são do tipo pessoa, então eles possuem o mesmo método, apesar do comportamento variar. Eu vou rodar aqui esse programa como uma aplicação Java, e aí a gente vê que então, para a mesma inicialização de valores aqui, R$1.000 de renda, o imposto do João foi de 1.200 e do IFSC que foi de 2.400. Claro que isso aqui é só um exemplo.
mas para vocês verem aqui, né? Para o restante do sistema, a gente não sabe como é a pessoa, a gente não sabe como é a pessoa física, a pessoa jurídica, a gente só sabe, talvez através da documentação, de um diagrama de classes, que esses métodos existem. E aí a gente recebe esses objetos aqui e chama os métodos e recebe um resultado. O resultado para eles, apesar da inicialização ser igual, é diferente. E aí vamos entender por que é diferente. E a gente fez isso através do hook method. Então é um método de gancho, né? A gente faz o gancho dele. E para fazer isso a gente usa aqui a ideia de herança um pouquinho diferente daquela a qual a gente está acostumado. Então na classe pessoa, que é uma classe abstrata, então a gente não pode instanciar objetos dessa classe, né? Mas a gente pode e deve, e fez aqui, a gente usa a referência como sendo da classe pessoa, porque aí não nos interessa depois saber se é pessoa física ou jurídica, basta nós sabermos que ela é pessoa para esse nosso contexto. Então a pessoa tem um nome e uma renda mensal, ficou até misturado aqui em inglês e português, mas não tem problema. Aí um construtor padrãozinho, getters e setters também padrão. E o que muda aqui são estes dois métodos, o calcular imposto total, que faz o seguinte, ele retorna o calcular imposto mensal vezes 12. Então a gente tem a renda mensal e a gente vai calcular o imposto mensal com base nessa renda e multiplicar por 12, assim a gente vai ter o imposto total, o imposto anual, tá certo? A gente poderia até refatorar aqui para ficar mais claro o nosso código, a gente vai renomear ele para calcular imposto anual. Aí fica mais claro. Então, com base no imposto mensal, a gente multiplica por 12 e tem o imposto anual. E aí o pulo do gato é onde acontece aqui efetivamente o hook method. Vejam só, o calcular imposto mensal que a gente está utilizando aqui, ele é um método abstrato. Então ele não está implementado nesta classe, né? Ele retorna um double, é um método abstrato, não precisa da implementação. Ele é protected, então as classes filhas podem acessar ele ou as classes que estão no mesmo pacote. E a gente usa ele mesmo assim aqui, tá? Então isso, imagino que a maioria de vocês ainda não tenha feito, né? Você tem um método abstrato e você chama esse método abstrato que não está implementado aqui. Poxa, mas qual vai ser o resultado? Como essa classe ela é abstrata, então a gente não pode criar objetos dela, a gente só pode criar objetos das classes filhas, tá? E as classes filhas, como a gente já viu, elas precisam implementar os métodos abstratos. Então eu vou ter aqui na pessoa física, né, ela estendendo a classe pessoa, com o construtor, aqui padrãozinho também, e aí aqui sim a implementação do método calcular imposto mensal. E o que a gente está fazendo basicamente é pegar a renda mensal, né, this.get renda mensal, a gente vai pegar no fim o método aqui da classe mãe, renda mensal, e multiplicar por 0,1. Então, 10%, então a gente está multiplicando por 10%. E na pessoa jurídica, a gente também tem o calcular imposto mensal exatamente igual, mas multiplicando por 20%, tá certo? Por isso a gente tem essa diferença de resultado. Então vejam só, quando a gente tem um objeto aqui, pessoa física ou jurídica, apesar da referência ser do tipo pessoa, a gente chama o calcular imposto anual. O calcular imposto anual chama o calcular imposto mensal, e multiplica por 12. Esse calcular imposto mensal vai depender de qual objeto foi instanciado. Se for de pessoa física, a gente estará chamando este método. Se for de pessoa jurídica, este método aqui. Então, este é o padrão hook method. A gente tem a classe mãe, que define como o comportamento vai ocorrer, e nas classes filhas nós somos obrigados a implementar esse método que será enganchado aqui na classe mãe. A ideia é que as classes filhas elas vão engatar, acho que engatar seria melhor, elas vão engatar o método aqui na classe mãe para daí sim a gente ter o comportamento aqui no método que a gente quer chamar, que é o de cálculo do imposto anual, tá certo? Então é uma pequena diferença aí no uso da herança, mas é uma diferença que faz com que o uso desse método abstrato, dessa herança, fique bastante inteligente, bastante interessante. Assim a gente consegue ter para referências do mesmo tipo, comportamentos bastante diferentes com base em uma situação, se uma é pessoa física ou se outra é pessoa jurídica, tá? A gente não tem o exemplo aqui, tá bom? Vocês também não vão precisar implementar na disciplina, mas vale notar
que existe um outro padrão chamado Template Method, que é muito similar ao Hook Method. Então, só com o texto e tendo visto o exemplo aqui do Hook Method, tenho certeza que vocês já vão entender esse Template Method também. Basicamente, nós teríamos aqui na classe mãe, né, a classe abstrata, o método que tem uma sequência de etapas. Né, e essa sequência de etapas, basicamente, é chamada de outros métodos que devem ser implementados. Né, ou pela classe mãe, talvez a classe mãe já implemente alguns, mas principalmente as classes filhas precisam implementar esta sequência de métodos. É como se a gente tivesse vários hook methods. Então, na classe mãe, ela vai chamando vários métodos abstratos para chegar no final e ter um resultado. E aí, esses métodos abstratos precisam ser implementados nas classes filhas. Então, esse seria o padrão Template Method, tá certo? Então, parem para refletir aqui sobre esse exemplo, façam aí um projeto de vocês, pratiquem e vejam aqui que, apesar dessa diferença ser sutil, ela é muito inteligente aqui para a gente criar projetos que são reutilizáveis, que a gente consegue dar uma manutenção fácil, que o código fica mais bem escrito, bem estruturado, sem a gente precisar fazer um monte de if, que fica aquela coisa bagunçada. Tá bom, pessoal? Então, para esse padrão é isso. Até o próximo vídeo e valeu!